Saúde do idoso, aula 12. Tópicos a serem discutidos nesta aula. Home care. O conceito de home care vantagens apresentadas, hospitalização domiciliar, assistência domiciliar, procedimentos e código de ética do home care. Para quem não conhece, o home care é um tipo de serviço, tá certo? Que é prestado em domicílio, é montado uma equipe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, é bem amplo, sabe? Algumas cidades, assim, como Quixadá, Limoeiro, ela já dispõe desse tipo de serviço, certo? E às vezes as pessoas gostam desse atendimento porque conseguem manter o idoso perto de si, não é? E com a assistência de algum profissional. Conceito: modalidade de assistência em que os cuidados com o paciente serão executados em sua própria residência ou em outro local não institucional. Pode ser aplicado a pacientes de qualquer idade. O movimento do home care surgiu nos Estados Unidos em 1947, na era do pós-guerra, quando várias enfermeiras passaram a atender e cuidar dos pacientes em casa, pois os hospitais viviam cheios. Houve um salto de evidência com este tipo de tratamento, promovendo-se uma recuperação precoce do paciente e os custos hospitalares reduziram drasticamente. As asseguradoras e planos de saúde descobriram este nicho de diminuição de despesas e passaram a remunerar quase todos os procedimentos de home care. As enfermidades mais frequentes em home care são advindas do progressivo envelhecimento da população, as ditas crônicas como câncer, sequelados de AVC, doenças de Alzheimer, escleroses arteriais cerebrais musculares múltiplas. Presta também atendimento a pacientes terminais, aos que precisam de suporte ventilatórios, como os enfisematosos e asmáticos, e atendimento aos pacientes com HIV que não querem ser expostos publicamente. Já se observa na internação domiciliar os dados que demonstram a importância da redução do tempo de doença do paciente, isto é, a recuperação parece ser mais rápida, pois o atendimento é quase sempre personalizado com um profissional de enfermagem 24 horas, exclusivo para o paciente. As vantagens apresentadas são reintegração da pessoa ao ambiente familiar, maior envolvimento de familiares no tratamento, diminuição do risco de infecção, possibilidade de reduções de custos, maior satisfação dos clientes, atendimento personalizado 24 horas, a família que não precisa se desestruturar com deslocações complicadas. É gratificante ver seu parente sendo acompanhado por equipes de profissionais dentro da sua própria casa, sem ônus financeiro para a família. O hospital fica com maior rotatividade de seus leitos, abrindo espaço para pacientes que estejam instáveis, pacientes que não estejam bem. A otimização dos seus leitos hospitalares acarretará uma maior margem de lucro pelo fato do hospital não precisar elevar o seu efetivo pessoal. Os planos de saúde reduzem os custos hospitalares. Segundo alguns autores, existem na prática pelo menos 3 modalidades de home care: a internação ou hospitalização domiciliar e a assistência domiciliar. Domiciliar. Esta modalidade tem por característica principal a transferência para o domicílio dos recursos empregados aos cuidados de um paciente em um hospital convencional e em circunstâncias ideais para a continuidade do tratamento sem perda de qualidade e efetividade. Princípios da hospitalização domiciliar. Continuidade de cuidados. Os recursos disponibilizados devem corresponder à necessidade do caso e não podem compreender a qualidade da assistência prestada, uma vez estabelecido o processo de continuidade. Caráter educativo. A prática dos cuidados deve contemplar aspectos educativos em seu processo, no sentido de envolver pessoas com pleno conhecimento e familiarizadas com os procedimentos. A comunicação permanente entre a equipe e a família facilita o processo de alta e suas implicações. O não cumprimento dos princípios da hospitalização domiciliar ou da interpretação inadequada dos mesmos
pode acarretar certos riscos, que são, resumidamente, ação da atenção, substituindo o cuidado ambulatorial, tanto da assistência primária como da especializada, por comodidade para o paciente e até para os cuidadores. Os exames e serviços que poderiam ser feitos no hospital ou posto de saúde são levados até a casa do paciente, resultado em acomodação e dificuldade de ressocialização. Objetivo das hospitalizações de domiciliar: melhorar o aproveitamento dos recursos hospitalares ao permitir a diminuição do tempo de estrada, a não internação ou até a reinteração. Com isso, os leitos são mais rapidamente liberados para a utilização por outros pacientes, permitindo a reorganização da oferta de serviços hospitalares. Objetivos da hospitalização domiciliar: realizar a educação para a saúde, um objetivo que deve estar atrelado a qualquer projeto da área. A hospitalização domiciliar tem a vantagem de poder implantar o processo educativo em um cenário singular, a casa do paciente, onde é mais fácil promover, por meio de contato direto, a aquisição de conhecimento e a modificação de hábitos e atitudes negativas, beneficiando as condições de saúde e de cuidados pessoais. Embora o eixo de toda a internação domiciliar seja feito pelo pessoal de enfermagem, cabe ao médico assistente a tarefa de indicar o momento exato que seu paciente poderá ir para a internação domiciliar. Compete exclusivamente a ele repassar para as chefias de enfermagem da instituição de home care todas as suas rotinas, os medicamentos, as orientações médicas, além dos exames que ele quer e quando sejam feitos e as datas que pretende visitar o paciente. Para o médico com os respectivos relatórios e anotações da enfermagem e dos outros profissionais envolvidos no caso. Fica na casa do paciente à disposição do médico assistente. Qualquer intercorrência com o paciente, este será prontamente notificado e dará as instruções ou tomará as medidas que acha oportunas para a resolução do problema e continuação do tratamento ou até de uma eventual reinternação. A parte mais específica e mais difícil do home care é a alta do paciente. Isto acontece quando a equipe, de acordo com o médico assistente, se retira da casa do paciente e transfere os cuidados para o próprio paciente ou para familiares. Todos os detalhes devem ser explicados e entendidos pelos cuidadores. Aqui, a resistência dos familiares é significativa. Por isso, é necessário muita experiência, eficiência e competência por parte das equipes especializadas em home care, quando da alta do paciente. Esta modalidade corresponde aos serviços prestados em nível domiciliar aos pacientes que já superaram a fase aguda do processo, mas ainda estão em situações clínicas delicadas, necessitando de atenção constante, e aos portadores de doenças crônicas que necessitam de cuidados específicos de baixa complexidade ou em caráter paliativo, profilático com características de média duração e programação eletiva. A assistência domiciliar terapêutica consiste em acompanhamento e cuidados de enfermagem, visitas médicas esporádicas, fisioterapia motora ou respiratória, controle nutricional, psicoterapia e tratamento de feridas, tratamento da dor e reabilitação, educação para o uso de prótese, controle de exames de rotina para doenças crônicas. Assistência domiciliar entra a vacinação, a educação alimentar, a assistência ao idoso, a assistência ao deficiente físico e outros. Os tratamentos realizados na assistência domiciliar são administração de soros e medicamentos injetáveis, cuidados com catéteres vasculares e de diálise, passagem de catéter vesical, de demora ou alívio, passagem de tubos, sondas, para a alimentação, administração de dietas enterais, treinamento de autoadministração de insulina, coleta de urina e sangue para exames, lavagem intestinal, consultas médicas, consultas de enfermagem, reabilitação, serviços de reabilitação, tratamento de feridas,
diabéticas ou vasculares. Nutrição enteral e parental, fornecimento de equipamentos, fornecimento de medicamentos, fototerapia para recém-nascidos, exames clínicos, aplicação de vacinas, quimioterapia, respiração artificial, acompanhamento integral por profissionais especializados em monitoramento contínuo. Código de ética do home care. Agir de uma maneira que inspire segurança, confiança, honestidade e respeito dos pacientes, dos empregados, dos colegas profissionais, das organizações, do público em geral e do sistema de entrega de serviço de saúde. Proteger e preservar os direitos humanos de cada paciente, acreditando que os direitos do ser humano são identificados com uma base fundamental de princípios. Respeito pela vida. Todas as vidas são preciosas e devem ser respeitadas. Autonomia. Todas as pessoas têm direito de determinação própria. Beneficente. Nós devemos tentar fazer o bem. Não maleficente. O dever de não causar danos físicos, morais e ou espirituais. Fidelidade e devoção, responsabilidades profissionais e lealdade incondicional. Justiça distributiva, todas as pessoas devem ser tratadas com justiça. Pessoas não podem ser objeto de discriminação sem uma justa causa. Código de ética do home care. Interagir com o paciente de uma forma honesta, dando valor e dignidade humana baseada no respeito, simpatia e compaixão, sempre procurando suprir as necessidades físicas, psicológicas e espirituais do paciente. Cumprir com todas as leis e regulamentos que governam esta modalidade de serviços, atividades profissionais e as leis da nação. Tratar todos os funcionários com dignidade e respeito e promover oportunidades profissionais baseado em competências de trabalho, sem discriminação de raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade ou deficiência física. Vídeos que discutem sobre o assunto em material extra.